O Internacional está definido como vai atuar na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sim, agora, no próximo mês, janeiro, já começam os jogos. E aí, meu amigo, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Sabe por quê? Porque não tem só a questão do campeonato, tem a questão do futuro do Gustavo Grossi no Beira-Rio, lá no Celeiro Jazz. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e de todas essas movimentações que o Inter vem fazendo aí para base, para o profissional, para as questões de finanças, para reforços. Tem muita coisa para a gente conversar agora nesse conteúdo aqui do finalzinho do sábado. Espero que tu tenha tido um ótimo sábado, inclusive. Espero que tu tenha tido um momento com a tua família, que tu aproveitou, de repente deu uma volta em algum parque, foi pra praia, foi pra piscina, curtiu uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, né? Vai lá, aproveita, cara. Eu sempre digo, o futebol é muito bom, o trabalho é muito bom, mas ficar com a família, curtir com quem a gente gosta é melhor ainda, né? Vamos lá. Nesse conteúdo eu quero falar então sobre a categoria de base e o futuro do Gustavo Grossi no Inter. Eu quero falar sobre os pedidos do Mano Menezes e o pedido que ele fez claro para a direção do Inter, e também quero falar para vocês um problema, eu não sei se dá para dizer de problema, mas uma preocupação que eu fiquei a partir agora da sexta-feira da coletiva do William Thomas e do presidente Alessandro Barcelos, beleza? Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, já deixa teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, se tu é novo por aqui, né? Muito prazer, cara, eu sou o Alexandre Ernest e toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo sobre o Internacional aqui no canal, beleza? Estamos construindo tudo isso aqui junto. Vocês conversam comigo nos comentários, a gente vai aprendendo e vai sabendo cada vez mais sobre o Internacional. Vamos lá, eu quero falar para vocês sobre um pedido do Mano Menezes, um bastidor interessante, tá? Por mais que o Inter não fale que quer um centroavante, na coletiva de sexta-feira agora, por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos disse o seguinte: nós temos o Alemão, o Mikael, o Romero e o Luca. Com esses jogadores não é a prioridade agora contratar um centroavante. Beleza, ele pode falar isso no microfone, só que no bastidor o Mano Menezes ele implora para a direção do Inter por um centroavante. Não porque ele não confie no Alemão, tá? Que hoje é o seu titular. Foi um dos principais atacantes do time dele agora no Campeonato Brasileiro. Mas ele precisa não só da competitividade interna, mas ele precisa da competitividade técnica do grupo, porque ele vai encontrar Copa do Brasil, ele vai encontrar Libertadores, vai ter o Campeonato Brasileiro, que é longo, vai ter o Gauchão aqui agora também na frente, que com o Alemão até de repente ele segura, mas ele precisa de mais, no mínimo, um centroavante forte. Um cara que vai botar uma pressão no Alemão, um cara que vai disputar uma posição com o Alemão, porque ele vai, perder o Brian Romero para o México. A tendência é muito forte que agora nos próximos dias o Brian Romero se despeça do Inter oficialmente. O 2, o Mikael, voltou das férias, não tão acima do peso, mas o Inter esperava mais. O Inter esperava mais do que o apresentado. Segundo o William Thomas, ele volta para o Inter da mesma forma que ele saiu em dezembro. Ou seja, ele conseguiu talvez se manter, tá? No peso e até mesmo no percentual de gordura e tudo mais. Mas lá no CT do Parque Gigante, nos bastidores, a gente conversando com pessoas lá, dá para ver muito claro na fala das pessoas o quão decepcionado ficaram por conta do Mikael ter chegado ainda um pouco mais robusto. Muita gente tem falado para mim aqui, Ernest, mas é o biotipo dele. Bom, beleza, biotipo é uma coisa, sem problema nenhum, o cara pode ser forte, o cara pode ser largo, mas os exames que já devem ter sido feitos agora nesses últimos 3 dias de início de pré-temporada, devem ter apontado e devem ter feito com que a decepção do corpo técnico, tá, ganhasse força, né, em cima dos números, em cima dos exames, né, e não, obviamente, uma coisa que a gente está simplesmente olhando ou tirando da cabeça. Eu quero falar também com vocês sobre
o Maurício e uma preocupação que eu fiquei. Porque, olha só, tinha determinadas matérias agora, por exemplo, enquanto o Maurício desperta interesse, né, de alguns clubes da Europa, diversas matérias diziam 70% dos direitos econômicos pertencem ao Inter, 60% dos direitos econômicos pertencem ao Inter. Aí, na coletiva, agora que teve na sexta-feira, com o Alessandro Barcelos e o William Thomas, eu perguntei qual é a porcentagem oficial que o Inter diz que tem do Maurício. Tá? E o William Thomas esclareceu que são só 50% do Maurício. E aí se entende por que o Inter está tendo não só prudência para negociar esse jogador, mas também para conversar com empresários e ter a possibilidade de vender o Maurício ou de fazer algum negócio. Porque o Inter já se sabe que o Inter quer 15 milhões de euros pelo Maurício. E aí se entende, porque daí vai ficar com 7 milhões e meio para si, por conta dos 50% dos direitos econômicos. Então, essa preocupação que me bateu aqui agora é entendível a partir da fala do William Thomas, né? De que nós só temos 50%. Eu tinha, e o Lucas também tinha, o Lucas Colar, né? Tinha a informação nós tínhamos a informação de que quando o Bruno José foi pro Cruzeiro, o Inter pegou mais 10% dele. Mas eu vou bater na questão oficial e na palavra do William Thomas, então, de que o Maurício tem 50% dos direitos econômicos com o Internacional e daí vai ter que ter uma inflacionada, né, no valor dele, ou ele vai ter que pegar e jogar e se valorizar mais para as ofertas que vêm chegando para ele serem satisfatórias para o clube. O Inter já recebeu uma oferta, por exemplo, da casa dos 7 e 8 milhões pelo Maurício. E, obviamente, o Inter riu, né? Tu imagina, ficaria com 4 milhões, daria no máximo 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é menos que o Praxedes, por exemplo, foi comprado pelo Red Bull Bragantino. Então, é uma coisa também para pegar e ficar ligado agora nas próximas informações e no segmento aí do que vai ser a temporada do Maurício. Eu quero falar com vocês agora sobre a base e a copinha e o futuro do Gustavo Grossi no Inter, inclusive, tá? Porque é o seguinte, o Inter definiu como vai atuar na copinha. Assim como o Luca e assim como o Felipe, né, o atacante e o zagueiro do Inter, saíram de Alvorada e agora estão no profissional, com 19 anos, tendo ainda um ano de base, tendo um ano ainda de sub-20, por exemplo. Tá? O Inter está antecipando alguns movimentos para a copinha desse ano. O Inter vai atuar a partir de janeiro agora, primeira semana de janeiro já tem jogo do Internacional pela copinha, tá? Depois a gente vai fazer um conteúdo para analisar até o time como um todo e os próprios adversários do Inter lá. Só que assim, ó, o Inter começa agora então a copinha com jogadores de 2003, que são 20 anos, são 2004 também jogadores, e aí são jogadores de 19 e jogadores de 2005. O que significa isso? Jogadores de 18 anos. Então, enquanto o Inter vai ter jogadores adversários, talvez com 20 anos todos, o Inter vai ter atletas no seu grupo de 18, de 19. Jogadores com menos experiência, com jogadores talvez com menos corpo, jogadores com menos força física. Então, o Internacional ele se prepara muito mais em termos de performance futura do que performance neste momento, de ganhar a copinha, de ser campeão, por exemplo, da principal competição da base. O Inter se prepara para ter vamos dizer assim, o reconhecimento futuro dos jogadores lá, de repente, quando o Mano Menezes precisar no final do ano, por exemplo. E aí, obviamente, isso é muito melhor do que ganhar um título da Copinha, né? E aí tem muita gente me perguntando do futuro do Gustavo Grossi, tá? E eu quero conversar com você sobre isso. Porque, olha só, ele ainda tem contrato com o Internacional até fevereiro do ano que vem. Do outro ano, melhor dizendo, né? 2024, tá? E o objetivo dele é ficar 5 anos no clube. Ele ficaria, agora em 2023, ele faria o terceiro. E ele já pediu isso para o clube. Ele gostaria de, então, ser, a partir da eleição, e quem ganhasse a eleição,
renovar mais o Inter no mínimo 2 anos. Ele já disse várias vezes lá que o projeto dele no clube é de 5 anos. Então, o pedido já feito do Gustavo Grossi para a direção do Inter. Olha só, fiquem comigo mais 2 anos, mas conversem comigo a partir da eleição agora de 2023, dezembro de 2023. A gente tem que ficar ligado sobre isso, óbvio, né? Porque é um cara que revolucionou basicamente a base do Internacional lá em Alvorada, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente conversa ao longo de todo o segmento aí do dia. Temos domingo ainda para falar de Internacional, temos domingo para falar de Copa do Mundo. E aí tu sabe, Copa do Mundo, KTO.com. Vai lá e acessa o meu cupom, usa o meu cupom Ernest e ganha 20% de free bet, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!